Que loucura. Eu nunca tinha Sabe o que ouvido é falar. pior? O pior foi que eu olhei e eu tive que procurar no dicionário informal porque eu achei que era tipo caçador de saci. Eu achava que era tipo, sabe os investigador paranormal que caça coisa, tipo caçador de Yeti. Eu achava que era. Ai, eu te amo tanto. Eu tive que procurar, eu procurei, falei, ai gente, deixa eu procurar pra eu não cometer uma gafa. Eu já ia achar que era Deus, alguma coisa, tipo, o povo tava indo pra lá fazer sexo à noite, sei lá. Olá, sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. E aí? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Todo mundo serelepe? Todo mundo serelepe nessa manhã de domingo, ninguém de ressaca, ninguém com conta pra pagar, ninguém precisando emagrecer, tudo maravilhosamente bem, né? Como sempre. Eu tô... Assim... A cara dela, quando eu falei todo mundo maravilhosamente bem, ela... É que eu tô... gente, eu tô vivendo pras minhas férias já. Falta um pouquinho mais de uma semana pra gente sair de férias. Então eu tô, assim... Eu tô com a mala feita desde o fim de semana passado. Eu tô fazendo... eu tô assim... Eu tô suportando tudo que tá acontecendo porque eu tô tentando olhar lá na frente. É isso. Ai, gente, eu já desisti. Então, mas me conte uma história. Mas antes disso, deixa eu abrir a porta pro George, que ele, a hora que eu falei pra você, tô aqui, ele quis sair. Daí agora esse filho da puta quer entrar de novo. Peraí. Bom, gente, se você já nos acompanha há algum tempo por aqui, você sabe que uma das séries favoritas do canal é a nossa série sobre prédios assombrados. Ela tá inclusive listada aqui, se você quiser, a gente tem uma playlist só de casas e lugares assombrados e tal. Então, se você quiser maratonar, se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Já fizemos o São Vito, já fizemos o São Vito, Martinelli, Joelma. Se você tá chegando agora, então seja muito bem-vindo. Somos um podcast de crimes reais com uma pegada de humor que também fala de trevosidades, tipo casas assombradas. Como eu comentei, a playlist de casas e lugares trevosos tá aqui embaixo para quem quiser ver. Então pode ser seu próximo vídeo, porque não? Você tá pensando no que maratonar, nos deu uma chance. E pensando nisso, né, no quanto vocês gostam quando a gente faz esse tipo de vídeo, eu decidi trazer para vocês uma casa assombrada direto da Bahia. Ai, eu que tenho vontade de ir pra Bahia. Nossa, sim. Sim. Faz mais de 20 anos que eu fui pra Bahia. Eu tô vivendo... Não, 10 anos. Não é 20, não. 10, ok. Eu nunca nem fui pra Bahia, mas não tem uma semana da minha vida que eu não penso, eu queria estar na Bahia. Eu precisava ir pra Bahia hoje. Sim. Eu tenho quase certeza que esse é o nosso primeiro prédio assombrado do Nordeste. Tem um prédio no Recife que a gente vai fazer, mas eu ainda não fiz. Daí, mas esse é o nosso primeiro no Nordeste. Então chegamos, pessoal. E se você é nosso ouvinte que veio da Bahia e já conhece essa história, porque pelo título você já sabe qual é, conta pra gente saber. Chegamos como boas paulistanas, chegamos na Bahia para estressar vocês. Sim. Hoje a gente vai falar sobre a Casa das Sete Mortes, considerada por muitos a casa mais mal assombrada de Salvador. Eu quero ir. Gente, sim, não é. Gente, essa história é assim, é incrível. Eu não conheci pesquisando, né? Eu tava na vibe de fazer algum caso de prédio assombrado brasileiro e eu queria fugir um pouco de São Paulo, porque já comentaram que a gente faz muito caso de São Paulo, que existe um certo clubismo, né? O que faz sentido porque a gente é de lá, né? Então acaba virando tema os casos que a gente ouviu falar, o que aparecia. Né, nos jornais locais, mas eu pensei, eu quero fazer um caso de casa assombrada e não quero no eixo Rio-São Paulo, vou pegar alguma coisa diferente. Mas a crítica é válida. Ela é verdade. Então eu tentei pegar uns casos de lugares assombrados que não são paulistas. E bom, e como sempre, gente, minhas fontes estão todas listadas na descrição do vídeo, tá? Para saber de onde eu tirei as informações que eu vou contar aqui. Tá. O casarão que viria a ser conhecido como a Casa das Sete Mortes ou o Solar das Sete Mortes já nasceu misterioso.
Já começou meio trevoso, assim, meio obscuro. Por quê? Ok. Porque ninguém sabe quem construiu o solar e nem quem foi o primeiro morador. A impressão que dá é que a casa simplesmente apareceu no lugar. Foi tipo um McDonald's, que o McDonald's ele só brota. Ninguém É vê um isso, McDonald's em parece que construção. a terra cuspiu, sabe? Aham. Do nada uma casa. Gente, não é por falta de pesquisa, tá? Porque eu fui olhar até o site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Brasil, o IPHAN. E Hã. de acordo com eles, o solar foi construído entre os anos de 1651 a 1700. Hã. Então eles não têm nem a data exata. Eles Entendi. conseguiram estimar, por uma análise do estilo da construção e dos materiais e tal, que a construção data dessa época, entre 1651 e 1700. Uhum. É, inclusive, uma das mansões mais antigas do Brasil, tá? Ela tá na região que corresponde, na região que hoje, né, corresponde à Rua do Paço, número 24, no Centro Histórico de Salvador. Tá. Como eu comentei, tem pouquíssimos registros históricos dessa obra, mas a gente sabe que é um dos casarões mais antigos do Brasil ainda de pé, já que você consegue notar a presença dele em mapas muito antigos da cidade. Dá para saber também que foi projetado para ser uma casa residencial de pessoas abastadas da região, muito provavelmente portugueses. Tá. Por que muito provavelmente portugueses? Porque a propriedade traz o chamado estilo ibérico, que mistura elementos portugueses, espanhóis, árabes e mouriscos. Uhum. É super, super eclética. E ela possui 2 andares e um sótão com uma estrutura externa feita em alvenaria. Tá. Essa casa, de olhar as fotos, de fazer a pesquisa e tal, para mim tem alguma coisa ali. Mas já vou contar por quê. Na fachada principal, cujas paredes são revestidas de azulejos portugueses azuis do século XIX, tem 3 portas no primeiro pavimento e 3 janelas com varanda em estilo Dona Maria I no segundo pavimento. A casa também tem um pátio interno revestido com azulejos do século XVII e piso de mármore. Como eu também falei no começo, a gente não tem muitos registros sobre quem foram os primeiros ocupantes do solar. Entretanto, né, a gente não tem registros históricos, mas a gente tem a fofoca. Hã. E tem algumas versões diferentes, tá, gente? Como em todo caso muito antigo. Porque é fofoca. Porque é fofoca, as informações se perdem. Então tem versões diferentes que eu vou contar, e mais uma vez, todas as fontes que eu usei estão na descrição do episódio, então eu tô falando o que eu achei com base nessas fontes, né? Bom, há rumores de que os primeiros ocupantes da casa eram pessoas medonhas, conhecidas por maltratar os trabalhadores escravizados que viviam e trabalhavam ali. E uma dessas trabalhadoras finalmente teria se cansado dos anos de abuso e decidiu se vingar envenenando os patrões e a filha pequena deles. Essa é a primeira versão. Só que não tem registro nenhum, tá? Por não ter registro nenhum, a gente chega na segunda versão da mesma história, que eu acredito que é a mais provável. Essa é a versão que é contada por antigos moradores do bairro. De acordo com ela, o que aconteceu na realidade foi que essa trabalhadora escravizada, de que se fala na primeira versão, ela teria comprado aipim, né, mandioca. Ela não sabia como preparar aquele alimento, acabou deixando a mandioca um pouco crua e toda a família acabou morrendo intoxicada, incluindo a própria cozinheira que comeu o prato sem saber que algumas variedades de mandioca, quando mal cozidas, liberam ácido cianídrico, que é um composto extremamente tóxico. A gente fala disso, inclusive, no nosso especial de comidas que matam. Sim. Qualquer que seja a versão verdadeira, né? Se é que alguma dessas versões é verdadeira, mas eu tendo a acreditar mais na última, há quem diga que é possível ver essas 4 pessoas vagando pela casa até hoje. Ai, gente. Eu acredito mais na segunda versão, porque, gente, eu acho que teria algum registro, a gente teria mais informações se fosse um crime do Eu que uma também. fatalidade. Eu acho que se fosse uma fatalidade não, se fosse um crime, principalmente um crime dessa natureza, eu acho que
todo mundo ia falar disso. Eu acho que ia ter algum tipo de registro, mas também, eh, essa fofoca ia ser predominante e não uma fofoca da mandioca, entendeu? A fofoca da mandioca não ia nem ter chance na vida. Sim. Pra fofoca da Até mandioca ter porque chance de existir, é porque o crime não foi real. até porque, gente, quando gente rica morre, a galera faz um escândalo, né, todo Exato. mundo comenta quando gente rica morre, assim. Principalmente se for nas mãos de uma pessoa escravizada, se for nas mãos de uma pessoa pobre. Exatamente, até porque alimenta aquela narrativa colonial medonha de que existiria diferenças entre as populações escravizadas e, os europeus roubadores de ouro. Não, ia alimentar É, uma narrativa, alimentar uma narrativa que ia falar: "Ó, tá vendo? É por isso que essas pessoas não podem viver em sociedade como a gente, é por isso que elas estão onde elas estão, porque nós hã, somos melhores". Então isso é uma coisa que ia ser extremamente usada. A sim. fofoca da mandioca não ia ter a menor chance de É, eu existir. também acho. Eu não acho que o colonizador ia perder a oportunidade de usar um suposto crime grave desse, de usar esse crime como propaganda, né. Eu É, não eu acho que também ele acho que perderia essa não. oportunidade. Então, Não. eu tendo a acreditar mais na segunda versão, que foi uma fatalidade, que morreu todo mundo, inclusive a própria trabalhadora escravizada Sim, que ainda teve que ser colocada na situação de preparar um negócio que ela nem sabia como preparar. pois é. Enfim, como comentei, a gente não tem registros oficiais dessas histórias, né? Entretanto, a gente sabe com certeza que em meados do século XVIII, a Igreja Católica adquiriu o local para ser uma espécie de residência dos clérigos. Tá. E o solar passou a ser moradia do padre Manuel de Almeida, que se mudou para lá com 2 trabalhadores escravizados e um criado assalariado. De acordo com informações registradas no Arquivo Público da Bahia, essas 4 pessoas foram todas encontradas mortas dentro de casa em 1755. Meu Deus, gente. Isso a gente sabe com certeza que aconteceu, porque isso está em todo lugar. Tá. Isso está nos arquivos, está nos E registros. como que essa gente aí morreu? Então, a investigação revelou que o padre, o criado e os 2 trabalhadores escravizados foram todos mortos a facadas, mas o autor dos crimes nunca foi pego. Eu achei que um tinha matado o outro, alguma coisa assim, sabe, que tinha Não, sido não se sabe. Os 4 foram esfaqueados e não se sabe por quem. meu Deus. Foi a partir daí que a casa passou a ser conhecida como a Casa das Sete Mortes ou o Solar das Sete Mortes. Porque você tem essas 4 pessoas que passaram por esse crime horrível, e você teria, a gente não sabe se são 3 ou 4 mortes da família que mudou para lá, né. Uhum. Bom, ao longo do tempo, outras mortes foram sendo documentadas. De acordo com uma matéria do jornal Correio 24 Horas, que também está listada nas minhas fontes, em determinado momento da história da propriedade, uma mulher e sua filha foram encontradas mortas já em estado avançado de decomposição dentro da casa. Ninguém sabe como elas foram para lá, elas não eram moradoras da casa, pelo menos não formalmente, então não se sabe se eram 2 pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade e que acabaram perdendo a vida lá dentro, não se sabe se essas pessoas tinham perdido a vida em outro lugar e foram movidas para lá. Uhum. De qualquer forma, esse caso nunca foi solucionado e a gente nem ao menos sabe se houve um crime ou se as mortes se deram por causas naturais. Tá. De lá para cá, o solar passou para as mãos da dona Catarina de Sena da Silva Marinho, em 1795, que viveu lá até a morte dela, ela morreu de causas naturais. Depois, a propriedade foi comprada pelo Joaquim Esteves dos Santos, que também faleceu dentro da casa em 1881, deixando em seu testamento a propriedade para suas filhas, Ana Inocência Esteves Alfama e Ernestina Esteves dos Santos Guimarães. Ernestina. É o Ernestina, nome de gente mais chique. não Ernestina. é? Ernestina. Em 1936, a casa foi doada pela Ernestina para a Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim, que se mantém em funcionamento até hoje. Ah,
Em 1943, o solar foi tombado, ele foi classificado como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Brasil, né, o IPHAN. Foi nesse Uhum. momento que eles determinaram a idade aproximada da construção, né. Uhum. De acordo com uma matéria que foi publicada em 2017 pela Super Interessante, também tá nas minhas fontes, tá? Eu vou citar um trecho que eles falam da aura assombrada do lugar. Eles dizem: quem conhece o local diz que uma estranha sensação paira no ar, resultado das mortes inexplicadas. A Hum. casa abriga diversos fenômenos sobrenaturais, como barulho de passos nos cômodos de madrugada, portas que se abrem e fecham sozinhas, vultos e névoas bizarras. Durante a reforma mais recente, os operários que trabalhavam lá disseram que as portas vinham batendo sem explicação. Alguns deles trabalhavam só quando havia luz do dia. O prédio foi restaurado pelo governo baiano há pouco tempo, sem alterar a estranha energia que paira por lá. Lembrando, gente, que essa matéria é de 2017, então faz 9 anos que o prédio foi restaurado, mas ainda assim, né? Tipo, Ah, sei lá. Aquela foto que é, você mostrou da lateral em que tem aquelas janelas com grades, eu achei meio. Tem uma vibe meio estranha mesmo. tem. Uma vibe Tem. meio Carandiru. É. Que também, eu nunca fiz a visita lá do museu, virou um Sou museu louca e pra tal. fazer a visita. A minha mãe morava ali do Mas lado um tempo, mas eu nunca fui. Eu morei ali do lado um tempo também. eu nunca. Não sei se eu. É uma energia pesada, né? Não É tem. horrível, é. Banho de sal E grosso assim, depois. gente. É. E assim, a gente tem que falar do outro lado também, né? Tem Hum. quem diga que tudo não passa de uma grande lenda urbana. Hum. De acordo com o João Dias, que é vizinho da Casa das Sete Mortes, ele é vizinho há 52 anos, tá? Ele tá lá há meio século, mais de meio século. Os movimentos e barulhos suspeitos que podem ser ouvidos na casa de madrugada não tem nada a ver com assombração. Ele conta: as únicas assombrações que eu vejo são os usuários de entorpecente. Ele usou um outro, ele usou um outro termo aqui que eu achei melhor cortar porque eu não sei se é pejorativo. Sim. Eu nem conhecia essa palavra, eu vou blipar, tá? Ele falou saceiros. Ah, Eu nunca tinha ouvido. Você já tinha ouvido essa por palavra? causa do cachimbo? Sim. Que loucura. Eu nunca tinha Sabe o que ouvido que é falar. pior? Hã? O pior foi que eu olhei e eu tive que procurar no dicionário informal, porque eu achei que era tipo caçador de saci. Eu achava que era tipo, sabe os investigador paranormal que caça coisa, tipo caçador de yeti? Eu achava que era. Ai, Ai, Renata, eu te amo tanto. eu tive que procurar, eu procurei, eu falei, ai, gente, deixa eu procurar pra eu não cometer uma gafe. Eu Eu já procurei, ia meu achar que era Deus, eu não alguma sabia. coisa, tipo, o povo estava indo pra lá fazer sexo à noite, sei lá. O pulo do Saci. saci. Ai, gente, não, mas Ai, eu não sabia o gente. que era, eu não sei É, nem se é não, pejorativo ou não, mas é isso que assim, bom significa, né. não é, né. Não, Chamar as mas ele pessoas assim, falou bom não é, mas eu entendo o que ele tá falando. então ele diz, né: "Os usuários de entorpecentes que ficam aqui durante a noite arrancando os azulejos portugueses da casa para vender para colecionadores. Ah. Isso me dói mais do que os espíritos, pois demonstra que algo histórico está se acabando. Olha Uhum. só como já tem um monte de azulejo arrancado. O medo aqui é dos vivos, meu filho. A assombração é do tamanho do seu medo. Um sariquê que entra no estofado da casa e faz um barulho passa a ser fantasma para quem está vidrado naquilo. É Hum. claro que eu escuto barulhos, como em toda casa fechada. São bichos entrando, madeira velha estalando, tudo dentro da normalidade. As histórias do lugar assombram mais do que fantasmas propriamente ditos. Isso é Concordo o que com ele esse fala, né? senhor. Concordo com esse senhor. Como que é o nome dele? É o seu João Dias. Seu João Dias. Há 52 anos morando lá. Então, se ele tem 52 anos morando lá e ele não acredita, quem somos nós? Eu gostaria muito de Hum, acreditar, porque eu quero acreditar em assombração também, né. sim. Gosto de acreditar nessas histórias, mas ele vamos ser real, né, a probabilidade Quem dele estar falando a sabe verdade é muito maior do que contrário. quem sabe quando a gente estiver de volta no Brasil, a gente não pode visitar, fazer um tour de lugares assombrados e Eu filmar. gostaria bastante. E hoje é possível não só visitar o Sobrado, como também estudar por lá. São oferecidos cursos de música, canto e pintura. Ah.
De repente a gente vai fazer Ora um curso lá de canto, música e pintura. Talvez pintura, ou música, canto não dá pra mim não. Ah. Eu sou muito ruim. Você não sabe ainda, de repente é lá que você se descobre. De Eu repente sou bem você é tão desafinada. ruim que você vira assombração da casa. Pode ser, pode ser. Aí vão ter mais rumores ainda, Mais coitados. rumores. Nossa, tem uma senhora da ópera que fica gritando aqui. Tá a Renata lá. Ave Maria. Ave. Bom, gente, Meu Deus, eu preciso ficar sóbrio. O Saci sendo Saci, né. Mas eu não sei, não fala essa palavra que eu vou ter que blipar, eu não sei se é xingamento, se não é. Tá, desculpa. Bom, gente, e bizarramente, o horário de encerramento das atividades é sempre bastante rígido. Todas as atividades se encerram às 17h. Por que será? Porque depois vem a Renata cantar. Vou eu cantar. As assombrações Bom, gente, do local. Era isso que eu tinha pra hoje. Conta pra gente se você já conhecia as histórias do Solar das Sete Mortes, se você é de Salvador e teve alguma experiência lá, ou se você tem alguma outra sugestão de prédio assombrado do Brasil pra gente fazer, conta aqui nos comentários. Acessa a playlist com os outros casos. Que bom que você gostou. É um pouco mais curtinho, mas eu achei essa história super interessante, eu não conhecia. Não, eu adoro saber desses lugares mal assombrados ou lugares históricos do Brasil. Principalmente do Brasil, né, porque como eu já falei aqui no podcast que eu não tive muita oportunidade de viajar quando eu morava no Brasil. E hoje em dia que eu tenho um pouquinho mais de oportunidade, um pouquinho mais de grana pra fazer isso, quando eu volto pro Brasil eu vou ficar com a minha família só e ficar em São Paulo. Então, acabo que eu não conheço muita coisa do Brasil, então pra mim conhecer mais é fascinante, assim. Aí normalmente o Brasil é tão grande, a gente fica tão pouco tempo porque a gente não tem muito tempo de férias, né. Não. Pra ver essas coisas a gente tem que ficar meses no Brasil Mas é por rodando, isso que eu quero adoraria. voltar, entendeu? Que pelo menos porque daí você dá pra fazer ir num feriado, você pode ir várias vezes. Porque a minha vida inteira é economizar dinheiro pra ir pro Brasil, então eu posso só ir pro Brasil, não posso? Eu posso, ao invés de passar o ano inteiro economizando pra ir pro Brasil, eu só estou no Brasil. Seria muito melhor, só estar O lá. problema é que viajar dentro do Brasil é muito caro, né. É muito caro. Tem que ter. Tem que ter uma grana. Então, gente, se você ainda não apoia esse podcast, já aperta aqui o subscribe, né, já se inscreve no canal, já dá like, já comenta, já xinga se você quiser xingar, o importante é que você engaja pra gente poder viajar pelo Brasil, porque é caro. E se você tem dinheiro para se tornar membro do canal, porque você falou: "Meu Deus, eu adorei este conteúdo, e eu quero mais, e eu quero que elas viajem pra casas mal assombradas no Brasil", você vai e você vira membro do canal, tem uma cacetada de coisa pra vocês, não só do canal Pátria Amada Criminal, quanto também do podcast Pátria Amada Criminal, tá certo? Todos os episódios estão aqui. Esse canal é lindamente tocado pela dona Chimidity, tudo tá organizadinho, bonitinho, ó. Então, se inscreve. E não deixa também de conferir o nosso podcast, que sai toda segunda-feira, lindamente organizado pela dona Natália. São histórias totalmente diferentes do YouTube, tá, gente? Histórias diferentes, são histórias mais longas, a gente consegue falar de temas um pouquinho mais tensos do que no YouTube, né, porque as guidelines são um pouco diferentes e tal, então confere a gente lá também. Exatamente. E um beijo. Tchau. Where the path gives way to moss and stone, don't you stray too far alone. Where the ancient branches twist and groan, something waits you've never known. Billy went to fetch the pail, followed whispers on the trail, left his jacket on a nail just beyond the shadow veil. Now the sun hangs low and red, empty is his little bed. All the trees have taken